Muito bem, meus irmãos, nesta manhã eu quero falar-vos sobre este tema que aqui vai a seguir, e agora não vou falar de despesas, vou falar deste tema que aqui está, servir, diga lá, servir. E o que é que lá está a dizer a seguir? Que privilégio. Diga lá mais uma vez, servir, que privilégio. Mais uma vez, servir, que privilégio. Servir é um privilégio. Amém? Diga lá mais uma vez, servir é um privilégio. Mas é mesmo, irmãos, isto não é uma frase feita, não é assim um chavão evangélico, não é um chavão eclesiástico, é mesmo, servir é privilégio. Que privilégio, fantástico. Amém, irmãos? Que privilégio. Vamos ler no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 36, Atos 13, 36, faz favor. Está ali. Vamos ler todos este versículo. Diz assim o texto, eu leio e os irmãos repetem após mim. David, depois de ter servido a sua geração, de acordo com a vontade de Deus, morreu. Mais uma vez, David, depois de ter servido a sua geração, de acordo com a vontade de Deus, é importante, de acordo com a vontade de Deus, morreu. Meus irmãos, esta é um versículo bíblico extraordinário, é das coisas mais extraordinárias que nós temos nas Escrituras a respeito de Davi. Toda a gente conhece Davi pelas grandes vitórias que ele teve, venceu o Golias, não é? Antes de vencer o Golias, ele matou o leão, o urso. Nós só conhecemos o Davi por ter matado o Golias. É verdade ou não é? Mas olha, antes dele ter matado o Golias, ele matou o leão e matou o urso. Quem é que já matou um leão e um urso aqui? Levanta. Levanta a sua mão. Ursos há muitos por aí, é? Mas nunca mate nenhum, é? Matar o leão e um urso, não é? Em África diz que um homem só é homem quando mata um leão, planta uma árvore e faz um filho. Filhos é o que não falta lá, irmãos. Aquilo. Plantar árvores também. Agora matar leões é que a coisa fica... Os leões é que matam o pessoal. Mas sabem, ouça, isto é importante. Diz que o autor, neste caso, da epístola, do livro de Atos, que foi Paulo, de Davi, ele disse, depois de ter servido a sua geração, de acordo com a vontade de Deus, morreu. Extraordinário. Alguém que testemunha a respeito de outro alguém, daquilo que ele, Davi, fez. Servir a sua geração de acordo com a vontade de Deus. Extraordinário. E diz que morreu. Meus irmãos, aqui temos o propósito. Neste caso, Paulo, a escrever sobre o propósito de Davi, diz, depois de ter servido a sua geração de acordo com a vontade de Deus, morreu. Está a falar do propósito de Davi. Serviu uma geração de acordo com a vontade de Deus. No dia em que tu morreres, o que é que vão dizer a teu respeito? O que é que vai ficar como lembrança? O que é que vai ficar como memória? Uma pergunta interessante, não é? O que é que as pessoas se lembrarão no dia em que tu terminares a tua vida? A tua família, os colegas, não é? O que é que vai ficar como memória? Olha, eu lembro que quando o meu pai morreu, e às vezes eu encontro pessoas que há muitos anos não nos vemos, o meu pai trabalhava em algodão, durante muitos anos lá em Angola ele trabalhou, foi algodoeiro, e as pessoas diziam assim, você é o filho do Carlos Cardoso, aquele senhor que trabalhava no algodão, na algodoeira agrícola de Angola. Sou sim, senhor. Ok, o meu pai é lembrado por aquilo que ele fez. Olha, o seu pai era o Carlos Cardoso, o seu pai era lá de Porto Amorim, olha, sabe uma coisa? Eu tenho uma memória do seu pai. Eu, quando cheguei a Porto Amorim, o seu pai, o primeiro Natal que eu lá passei, ele levou-me à sua casa para podermos fazer a ceia de Natal. Ele não me conhecia de lado nenhum, mas ele levou-me à sua casa para cear. Uau, o meu pai ficou lembrado por estas coisas, por estes gestos de serviço, estes gestos de boa vontade. Todos nós, na nossa vida, seremos lembrados por alguma coisa que nós fizemos. Davi
foi lembrado por ter servido a sua geração de acordo com a vontade de Deus. E olha, Davi fez coisas de errado, certo? Davi fez coisas erradas. Todos nós sabemos, eu não vou mencioná-las aqui. E às vezes é mais fácil nós mencionarmos as coisas, lembrarmos as pessoas pelas coisas erradas que fizeram, do que pelas coisas extraordinárias que elas fizeram. E Davi, tendo feito coisas erradas, no entanto, ele é lembrado para sempre, como isto aqui está, depois de ter servido a sua geração de acordo com a vontade de Deus, morreu. Qual é o tipo de vida que tu tens? És um espectador ou és um participante? És um espectador, por exemplo, na igreja local, ou és um participante? És uma pessoa interveniente ou és uma pessoa apenas que observas os outros a intervir? Que tipo de vida é a tua no serviço à comunidade, à igreja local? Que tipo de vida é a tua? Irmãos, eu posso vos dizer, citando o meu exemplo, e é bom citar os nossos exemplos, eu gosto de citar os meus exemplos, porque os meus exemplos sou eu que falo de mim, das coisas que eu faço e fiz, porque aí tenho autoridade. Há pessoas que falam daquilo que leram, daquilo que outros escreveram, daquilo que outros fizeram, dos atos, mas sobre elas não têm nada para dizer. E quando eu estou a dizer é porque eu fiz, correto? Eu, antes de ser pastor, eu era professor de educação física. Vocês sabem isso. Trabalhei durante 18 anos no ensino. E durante muito tempo, durante aquele tempo, eu gerei em mim a expectativa de querer entrar no ministério e servir as pessoas no ministério pastoral. Irmãos, eu ganhava muito bem, eu comecei a dar aulas em 1976, ouça bem, eu comecei a dar aulas em 1976, eu tinha 21 anos de idade, quando eu comecei a dar aulas, 21 anos de idade, e até 1992 eu dei aulas. Mas durante esse tempo, foi gerando em mim a expectativa de poder entrar no ministério pastoral para servir as pessoas. Eu fui professor. Pastor, você não serviu as pessoas enquanto foi professor? Sim, senhor, servi. E foi uma honra, foi um privilégio. Adorei. Foi ótimo. Ainda hoje, quando eu passo às vezes nas escolas e vejo aquelas crianças, eu me lembro desse tempo. E tenho, às vezes, saudades desse tempo. Dos funcionários, dos professores, etc. Só não tenho saudades do sistema, ainda bem. Mas tenho saudades das pessoas com quem trabalhei. E olha, irmãos, eu fiz uma escolha. Eu decidi deixar o sistema educativo, eu deixei de lecionar, eu ganhava bem naquela altura, correto? Eu ganhava bem. E eu decidi, eu cheguei a casa e disse à minha mulher, filha, chegou o tempo, eu agora vou ser pastor. Eu fui convidado pelo pastor João Cardoso, o meu primo Carlitos, eu quero que tu venhas ser pastor no Centro Cristão Vida Abundante. E fui para a minha alhada, tinha 40 pessoas. E sabe, irmãos, a primeira coisa, depois de eu ter sido professor, eu fui presidente de um conselho diretivo, uau, fantástico, eu lidei com muitas pessoas importantes, muitas pessoas, com ministros, tive várias reuniões com os ministros, com os secretários de Estado, tudo isso com presidentes de conselhos diretivos, professores. Olha, eu estou-me a lembrar da professora Fernanda Mota Pinto, que era esposa do falecido Mota Pinto. Estou-me a lembrar de outros professores, daquele que foi ministro da Educação, o Carneiro, aquele que era de Macau, tinha os olhos assim. Soares Carneiro, exatamente. Roberto Carneiro, isso, olha, está ali uma professora de Educação Física também. Ei, olha como ela se recorda. Eu tive com essas personalidades todas. E lembro-me, irmão, olha, veja bem, quando eu deixei o ensino, eu dava aulas na Escola da Tocha, e quando eu deixei o ensino a convite do meu primo João Cardoso para ser pastor, na minha alhada, ainda tinha lá os caixotes todos lá em casa, tudo ainda por arrumar. E um dia, para ir no segundo ou no terceiro dia, há um irmão que toca lá a campainha. Era o irmão Dimas, um velhote. Ele criava
leitões. Vocês sabem, na minha ilhada é terra dos leitões, sabem isso? Eu nem conhecia o homem. Ele chega lá, é o pastor Carlos Cardoso. Sou sim, senhor. Olha, pastor, quero lhe pedir um favor. Tem que vir comigo lá à minha casa. Tenho lá uns leitões doentes. Tem leitões doentes? Então o que é que eu tenho a ver com isso? Pensei que era para me convidar para almoçar, para comer leitão. Não, tem uns leitões doentes. E eu preciso que você vá lá orar pelos leitões. Orar por quem? Por leitões? Orar por leitões? É verdade. E eu fiquei assim meio sem jeito, porque eu também tinha estado a estudar no Monte Esperança, no Instituto Bíblico, e nunca me ensinaram a orar por leitões. Só por pessoas. Por leitões, nunca. Né? Nunca me disseram assim, um dia, quando tu fores pastor, tu vais ter que orar pelos bichos. E sabe, eu fiquei assim muito sem jeito e disse à minha mulher, olha filha, eu vou com este irmão. E fui com ele lá por aqueles campos, etc. Quando chegámos era um corralzito com leitões e porcos e tudo. E andávamos lá e ele entra e eu fiquei de fora. Ele disse, então, venha cá para dentro. Venha cá para dentro. Eu disse, então, não podemos orar cá de fora. Não, vamos apanhar os leitões. Vamos apanhar os leitões para impor as mãos sobre os leitões. E eu... Sabe, irmão? Eu olhei para o irmão e eu digo assim, ok, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Então ele foi para uma ponta da cerca, ele disse, fica aí, vá, fica aí. E eu fiquei na outra ponta da cerca. Então ele empurrava os leitões para mim, para eu depois agarrar os leitões e orar por eles. Só que eu não agarrei nenhum. Fiquei todo sujo. Certo? Tudo sujo. E eu disse, não, irmãos, fazer ao contrário. Eu empurro os leitões para você, você agarra os leitões. E sabe, era assim, a gente foi orar pelos leitões. Eram 4 leitões. Os leitões tinham uma doença qualquer. Quando cheguei a casa, estava tudo sujo. O meu primeiro ato ministerial foi orar por porcos. Leitões. E o mais interessante é que os leitões foram curados. Então, irmãos, quem ora por leitões e são curados, pode servir qualquer pessoa. Eu espero nunca ter ficado conhecido lá na minha ilhada como o pastor que ora por leitões. Mas sabe, muitas vezes quando nós servimos, nós temos de ter a consciência que servimos sem condições. Servir é assim. Davi foi um interveniente na história da sua geração. Ele não ficou a ver as coisas acontecerem apenas. Ele serviu a sua geração. Davi morreu com a consciência do propósito cumprido. Correto? É bom chegar ao final, né, dizer assim, olha, eu tenho consciência do propósito cumprido. Eu às vezes falo com a minha mulher sobre isto. Não é que eu esteja à espera de morrer, não é? Mas já estive mais longe. Né? Já estive mais longe. E eu às vezes digo, Nana, olha, começamos a avaliar, a fazer uma avaliação sobre a nossa vida, onde nós estivemos, onde nós estamos agora e para onde vamos. E é verdade, dizemos assim, olha, já fizemos isto, já fizemos aquilo, já fizemos assim, já fizemos assado. Ok. E eu tenho esta consciência de que ainda há mais para fazer, mas eu já tenho feito. Pedro, ele estava exatamente a falar, aliás, foi Pedro, eu peço desculpa, não foi Paulo, ele, depois de ter servido a sua geração de acordo com a vontade de Deus, morreu. Todas as pessoas no reino de Deus e que frequentam uma igreja local têm que fazer a seguinte escolha. Ou assistem, ou participam. Ou observam, ou intervêm. A igreja local é aquilo que nós decidirmos que ela seja. Concordam? Eu vou repetir. Uma igreja local é aquilo que nós decidirmos que ela seja. E essa decisão tem muito a ver com a nossa postura com a igreja local. Ou assistimos, ou participamos. Ou observamos,
ou intervimos. Graças a Deus, irmãos, eu tenho a consciência que a ICMAV, e a ICMAV não é só isto, há a ICMAV em outros lugares, não seria o que ela é sem o esforço, sem a dedicação, sem o compromisso e sem o sacrifício de muitos. Não seria, seguramente que não seria. Graças a Deus, portanto, irmãos, perto de 30, 40 irmãos, todas as semanas estão a participar, estão a intervir. Ontem nós tivemos o nosso jantar de casais e foi bom ver uma série de pessoas, uma série de irmãos que ali estavam a servir, a trabalhar. Sem eles não era possível termos aquilo que nós tivemos ontem. Muito bom, fantástico. Nós vamos ter o nosso retiro de crianças e adolescentes. Sem pessoas a servir, não é possível fazer aquilo. Muitas vezes, por trás de um grande evento está uma enorme logística. Correto? Eu hoje vim tomar um pequeno almoço aqui à igreja, às 9 e pouco, estava ali a Paula, mais um jovem, que está ali assim, está ali aquele jovem, como é que se chama? O Cristóvão. Estavam ali, mais um outro irmão, estavam ali a servir. Isso tem a ver com logística. Isso tem a ver com tudo aquilo que é necessário, não é, para poderem servir as pessoas. E ninguém paga por isso. Vocês pagam os bolos, pagam isso, mas não, o trabalho deles é voluntário. A porta, o trabalho dos ensaios, não é? Muitas vezes eles estão aqui logo de manhãzinha cedo para vir ensaiar. Mas, irmãos, o trabalho tem a ver com a limpeza, com tudo. Há gente a servir, há muita gente a servir aqui. Eu diria que se 30, 40 pessoas chegassem aqui amanhã e dissessem assim, Pastor Carlitos, amanhã, a partir de agora eu deixo o serviço, nós vamos entrar em crise. Porque aquilo que nós somos depende daquilo que vocês dão. Não sou eu, são vocês. Eu apenas sou aquele que mobiliza, eu sou o pastor, eu sou aquele que guia, eu sou aquele que procura dar direções, certo? Mas são vocês que, na realidade, fazem o trabalho do dia a dia. Todas as pessoas no reino de Deus e que frequentam uma igreja local, eu repito, têm que fazer essa escolha. Ou assistem, ou participam, ou observam, ou intervêm. Há bocado falei-vos, não é, sobre o facto de nós não irmos ao por outra. Eu, tu e esse vamos ter as nossas férias, mas a igreja não vai de férias. A igreja vai continuar com a sua atividade. Aquilo que é normal ela fazer, não há férias. Deus não tira férias. Tu não podes dizer assim, olha Senhor, agora durante 15 dias eu vou tirar férias, eu não tenho comunhão contigo. Não, jamais, não pode ser. Servir é a maior motivação do Evangelho. Aquilo que Jesus nos ensinou é que servir é a maior motivação. Nós podemos ter outras motivações na vida, e podemos e devemos, mas a maior motivação que nós devemos ter, nós cristãos, nós que frequentamos uma igreja local, é servir. No reino de Deus, o maior é quem serve. Correto? No Evangelho de São Marcos, o Senhor Jesus ele disse assim, todo aquele que quiser ser o maior deve ser o menor, o que serve os outros. O que quiser ser o maior deve ser o menor, o que serve os outros. Serviço. O serviço faz parte da história da igreja. Homens e mulheres que ao longo do tempo serviram. Esta igreja, só é esta igreja porque outros antes de nós serviram. Esta igreja tem na sua história, certo, no seu historial, tem 83 anos de vida. Mas ela só é porque dentro desses 83 anos de vida, outros serviram. Olha, serviram com o seu contributo na pregação, no testemunho do Evangelho, na proclamação, muitas vezes através das suas casas, ofereceram as suas casas para servir, começaram muitas vezes com pequenos grupos. Sabem, meus irmãos, muitas igrejas começaram em casas. Casas das pessoas. O testemunho do Evangelho começou em casas. Eu conheço um pastor, meu amigo, um pastor que foi secretário-geral da Assembleia Geral na Aliança Evangélica Portuguesa, um pastor batista. Ele contou-me
o Evangelho lá na cidade, na vila, onde ele está, ali para os lados de Leiria, ele contou-me que na casa dele, no tempo da avó e da mãe, tinha um pequeno grupo, não é? Em casa deles, estudo bíblico, quando as pessoas iam, o Evangelho começou ali. E ele disse, sabe uma coisa, Carlitos? Ele estava-me a contar a mim. No dia em que eu nasci, havia um pequeno grupo na minha casa. A minha mãe estava em trabalho de parto e o pequeno grupo estava a realizar-se na cozinha com a lareira a funcionar, certo? E eles ali estavam a funcionar. Fantástico, irmãos! Ele disse, eu nasci com o Evangelho a decorrer em minha casa. Já não há material deste, pois não? Hoje somos capazes de anular um pequeno grupo que vai dar o jogo do Sporting, alguma coisa assim. Só há um que pode anular, é quando é o Benfica. Mas nada, o resto pode continuar tudo. Estou a brincar, hein? Não, irmãos. A igreja é coisa séria. A igreja é uma coisa de valor elevado. A igreja não é mais uma coisa na nossa vida. A igreja não é mais uma alternativa. A igreja não é aquilo que a gente diz assim, para onde é que eu hoje vou? Deixa cá ver. Olha, espera aí, será que eu posso vir à igreja? Eu às vezes fico muito triste. Eu falo ali com o pessoal que está a servir no Ministério de Crianças e Adolescentes, não é? E eu fico, ainda esta semana estive a falar, eu fico triste porque há pais que não trazem as crianças para as atividades. Irmãos, ouça. Aquilo que você está a fazer é um investimento na vida do seu filho. Os investimentos não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Graças a Deus, irmãos, porque eu tenho os meus... Eu ontem estava lá a ver, né? Tinha os meus filhos a servir. Posso ver a minha filha a servir, o meu genro, o cromo do meu genro que me roubou a filha, não é? A servir. Que graças a Deus, que bom ver a família toda a servir. São minhas ovelhas. Nem sempre foi assim, mas isto não é como começa, é como termina. Alô? A vida cristã... A vida de fé é de persistência, é de convicções, saber que aquilo que nós estamos a fazer tem um propósito, não deixarmos abalar pelas circunstâncias diversas da vida, mas mantermos firmes, mantermos focados. Serviço, irmãos, é a maior motivação que o Senhor Jesus nos deixa. Em Filipenses, o apóstolo Paulo ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma atitude. Eu gosto disto. A mesma atitude. Certo? A mesma atitude. Servir tem a ver com a atitude. Servir tem a ver com o coração. Sabe, há duas formas de servir. Às vezes eu consigo perceber, os meus anos de experiência na vida, na igreja, já me permitem observar quando há pessoas que estão a servir já por arrasto. As pessoas estão a servir por arrasto. Elas já não estão nem ali. Mas há pessoas que estão a servir bem motivadas. E às vezes quando eu vejo as pessoas servir por arrasto, eu começo... qualquer coisa aqui que não está bem. Porque é por arrasto, tem a ver com atitude. A gente consegue perceber, ao falar com elas na sua própria postura, a gente consegue perceber que a pessoa já está a fazer aquilo quase assim. Olha, isto é por favor. Olha, isto já é por fazer. Quando é motivação, uau, é diferente. Fazer por paixão, fazer por gosto, fazer por convicção, fazer com uma atitude de fé, fazer com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, fazer com a mesma atitude. Prazer, irmãos, honra. Servir proporciona-nos a oportunidade de retribuir com gratidão pelo serviço que outros já fizeram para conosco. Sabia? Para você chegar até aqui, houve outras pessoas que anteriormente deram muito das suas vidas para que você pudesse estar aqui nesta manhã. Alguns até já cá não estão. Alguns até estiveram neste lugar, nesta casa, mas já cá não estão, já partiram. Mas eles trabalharam imenso, eles oraram por si, eles deram imenso, eles contribuíram imenso para que você pudesse estar aqui. Eu costumo dizer, certo? Eu costumo dizer que muitas vezes na vida cristã o legado não tem a ver só pelo facto de nós estarmos vivos. Às vezes o maior legado na vida cristã é aquilo que a gente deixa depois de ter morrido, como Davi. Ainda hoje falamos de Davi.
Ele já morreu há milhares de anos, mas ainda hoje falamos de Davi. Certo? Fernando Pessoa tinha uma frase que dizia assim: morrer é só não sermos vistos. Pense bem nisto. Vocês, olha, eu há dias, mais a minha mulher, tivemos na altura com o nosso pregador da conferência, o pastor Lécio Dornas, a sua esposa, nós fomos a Coimbra. Eles tinham o desejo, quando estiveram aqui o ano passado, de ir ver a Universidade de Coimbra. Aquela parte antiga, não é? A parte antiga, os que já conhecem, já lá foram. Então há lá uma biblioteca centenária, certo? Uma biblioteca com livros centenários. E nós fomos àquela biblioteca, tem que se pagar, reservámos com antecedência os bilhetes, que aquilo tem que ser reservado, paga-se bilhete para lá ir. E nós, quando lá entramos, fomos ver o sítio onde estavam. Olha, havia livros de 1300 e não sei quê, do século XIV. Certo? E estávamos a ver, ela dizia, olha, este aqui foi escrito, não sei o quê, estes vieram, não sei de onde, E estavam ali os livros. E eu estava a pensar assim, as pessoas que escreveram aquilo, já cá não estão, mas o seu pensamento perdura. Repara bem, elas já cá não estão, mas o pensamento delas perdura. Vou-vos dar um exemplo. Quem é que já ouviu falar num senhor chamado Albert Einstein? Sabem quem é Albert Einstein? Não é o merceeiro, da esquina. Não é esse. Alguém sabe quem é o Albert Einstein? Sabe? Vem cá, chega aqui, vamos ver se ele sabe. Anda cá, vem cá. Vem. Ai, não sabes? Então levantaste o braço, pá! Ah, é? Então, diz lá. É? Ai, não sabes? Ah, pronto, está bem. Olha, o Albert Einstein foi um físico, e teve outras coisas que ele fez, como matemática também, mas ele descobriu o quê? O que é que ele descobriu? Como fazer sardinha assada? É? A teoria da relatividade, correto? E agora, ainda há pouco tempo, os cientistas, agora há pouco tempo, há coisa de meses, descobriram que a teoria da relatividade estava certíssima. Mas é que já cá não está. Pois não? Já cá não está. Mas sabe uma coisa? O seu pensamento, o seu pensamento ainda hoje perdura. Graças a Deus pelo pensamento de Albert Einstein. Pastor Mas, empreste-me o seu iPad, faz favor. Eu tenho um iPad onde eu tenho todas as coisas. E sabe, todos os dias, quando eu pego no meu iPad ou no meu iPhone, muitas vezes eu lembro-me de um senhor que deu origem a isto. Alguém sabe? Quem sabe? Steve Jobs. Ele já não está, ele já morreu. Sabiam isso? Mas eu digo assim, obrigado, Senhor, pela vida de Steve Jobs. Sem Steve Jobs não havia isto. Alô? Ele já morreu, mas o seu pensamento, a sua criatividade, a sua obra, e ainda assim continuam a trabalhar sobre aquilo que ele construiu. Alô? Vocês estão a entender? Então, meus irmãos, aquilo que fazemos não tem curto prazo. O que fazemos tem longo prazo. É algo eterno. Fantástico. Eu lembro que eu vi um filme que era Spartacus. Alguém viu o filme Spartacus? E o Spartacus, quando estava a mobilizar as suas tropas para uma grande batalha, ele disse assim, guerreiros, olha, eu quero lembrar-vos que aquilo que vocês fizerem hoje, ainda que vocês morram, mas o que vocês fizerem hoje vai perdurar por toda a eternidade. Lembram-se disso? Assim. O que fazemos hoje perdura. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que as nossas orações serão lembradas por toda a eternidade. Que bom nós podermos orar. Que bom nós podermos dar ações de graças. Ainda hoje fizemos pelo nosso irmão Monteiro. Graças a Deus porque as nossas orações são eficazes. A oportunidade de ver Deus a trabalhar nos outros da forma como Ele trabalhou consigo. Você tem que fazer isso. Você tem que ser grato ao tal ponto de dizer assim, espera aí, isto não é só meu.
O que eu tenho tem um propósito. O que eu tenho não é apenas bênção minha. O que eu tenho não é só para eu desfrutar, mas o que eu tenho é para passar aos outros. Nós ouvimos isto a semana passada. Vocês lembram-se da pregação do pastor Elias Dantas? Lembram-se? Bom, quando ele falou que lá na Síria, uma menina com 13 anos vivia lá num galinheiro onde existiam uma série de pessoas a viver, com as casas todas destruídas, e aquela menina foi mostrando a ele as pessoas que ela ganhou para Jesus, e foram passando as pessoas. Vocês lembram-se quantas pessoas é que ela tinha, que tinha ganho para Jesus? Quem se lembra? 250 pessoas. Viviam num galinheiro. Não havia casas. Ia pagar. Olha, isso, ia pagar. 250 pessoas. Nós às vezes temos tudo. Irmãos, e essa bem, que bom ter conforto, ter tudo isso. Irmãos, mas servir é mais que isso. Tem a ver com atitude. Dar aos outros o que nós recebemos. Sermos transmissores aos outros do que nós temos. Vocês já viram aquelas corridas, chamadas corridas de estafetas? Vocês já viram corridas de estafetas nas competições de atletismo? Não é? São 4 pessoas. Vou chamar aqui. Chega aqui, Rogério, faz favor. Paulo João, chega aqui, anda cá, querida. Chega aqui. 4 pessoas, né? Estás aí. Chega aqui, Débora, chega aqui, faz favor. Obrigado. Arranja aí uma garrafa d'água. Não, faz favor, arranja uma garrafa d'água. Muito obrigado. Ponham-se aí, assim, em fila, virados para aquele lado. Sim, espera aí, mas não vão todos juntos, que isso aí tem que ficar aqui, um mais perto aqui. Débora, fica aí, Débora. Pronto. Olha, vocês sabem, quem é que já viu uma corrida de estafetas? Já viram? Vocês sabem como é que se faz? Põe aí o bracinho, esse, pronto. Mais ou menos é assim, né? Pronto, eu já estou destreinado, né? A gente sai, eu vou correr e faço o quê? Entrego a Débora. Ela já tem prática, né? Pronto. E ela vai fazer o quê? Ela agora vai fazer o quê? Vai trocar de braço e vai... Aí, o outro, pá. Tu não sabes, pá. Não percebes nada disto, pá. Pronto. Olha, já perdemos. Aquele tipo não corre. Olha. Só sabe cantar mesmo e tocar, mais nada. Obrigado. Então, o Evangelho é isto. O Evangelho é passar o testemunho. Sabe que aquilo chama-se o testemunho. É passar o testemunho, entregar o testemunho. Uma corrida de estafetas é feita em equipa. Certo? É feita em equipa. O testemunho tem que lá chegar mais. O testemunho não pode cair. Se cair, invalida a corrida. Certo? Não pode cair. Irmãos, o nosso testemunho não pode cair. Alô? Às vezes o nosso problema não é que nós deixamos cair o testemunho. Não deixes cair o testemunho. Há gente que deixa cair o testemunho, está a correr muito bem. Eu já vi provas. Chega aqui outra vez, faz favor, Débora, chega aqui, tu corres muito bem. Tens que dizer o testemunho, querida. Está ali. Chega ali, fica ali, mais ali à frente agora, traz cá, obrigado. Repara bem, vejam bem, ouçam. Eu vou correr muito bem, pá, uma grande corrida. Mas chega aqui e cai. Deixa cair o testemunho. Olha, sabem, muitas vezes eu já vi equipas perderem a prova por causa de terem deixado cair o testemunho. Não deixes cair o testemunho. Não sejas a causa da queda do testemunho. Obrigado, Débora. Servir faz de nós edificadores. Eu vou ler no livro de Efésios, no capítulo 4, diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento ou o treinamento dos santos para a obra do ministério. Mas depois diz assim, esta é uma palavra-chave, fundamental, para edificação do corpo de Cristo. Todos nós somos edificadores.
Meus irmãos, o maior privilégio na minha vida, o maior de todos, é que Jesus chamou-me para contar comigo, para eu ser um edificador entre tantos edificadores. Não apenas para eu ser um receptor de bênção. Às vezes há pessoas que vêm à igreja porque querem ser receptores de bênção. Procuram, há pessoas que escolhem às vezes as suas igrejas locais em função da unção que lá está. Hoje de manhã eu e a minha mulher falávamos de pessoas que escolhiam ministérios, etc., por causa da unção. Né? E falávamos de um homem muito conhecido chamado Benny Hinn, que fazia assim. E caía tudo. Parecia um baralho de cartas. Eu lembro, fui ver o Benny Hinn uma vez a Frankfurt, há muitos anos, em 1980, e ele fazia assim, e as pessoas caíam. Mas ao fim destes anos, mas aquilo é para edificar o quê? Para ir aonde? Tu vais a uma igreja só para... Eu já estive a igrejas, não é? E por favor, interpretem bem, não é ofensa. Eu já estive numa igreja, as pessoas vinham à frente, e um dia veio um senhor, veio à frente, tinha as pessoas atrás, com os paninhos, que as pessoas iam cair. Então veio um senhor à frente, para receber a oração. Então ele olhou para trás, olhou para a pessoa, viu que a pessoa não era suficientemente grande para o conter, e então faz assim. Filha, depois lava-se, não é, amor? Ele escolheu o lugar. Quando ele olhou para a pessoa e viu, bem, isto não é suficiente para me aguentar, eu vou escolher o lugar. Edificar não é isto. Edificação. Somos edificadores. Diga lá comigo, somos edificadores. Somos, diga lá, somos. Somos. Eu, diga lá, eu, diga ao irmão que está ao seu lado, e tu? Somos edificadores. Diga lá, eu e tu somos edificadores. Mais uma vez, bem alto, somos, diga lá, somos edificadores. Somos construtores. Nós somos construtores do reino, só somos edificadores do reino. Nós estamos a edificar o reino. Jesus conta conosco, Jesus chamou-nos para edificar o reino. O serviço que estamos a fazer é um serviço, ouça, às vezes parece sem grande visibilidade, mas é um serviço de edificação. Às vezes a edificação demora tempo. Vocês sabem quanto tempo é que Noé demorou a construir a arca? Mais de um século. E diz lá que as pessoas, quando viam, né, uma coisa que nunca tinha sido construída, nunca ninguém tinha visto, nem havia mar ali, nunca ninguém tinha construído aquilo, nunca ninguém tinha visto nada parecido com aquilo. E quando ele e a sua família ali estavam dia após dia, hora após hora, semana após semana, pumba, a trabalhar, as pessoas chegavam lá, possivelmente, pá, gente louca, tolos, malucos, estão a fazer o quê? Aquilo é para quê? 100 anos. E olha, irmãos, edificar o reino nunca é uma coisa consensual, nunca, jamais. Edificar o reino, do ponto de vista da secularização, é uma coisa quase que eu diria que é contraproducente. Sai fora da corrente, daquilo que é o normal das pessoas fazerem. Mas estamos a edificar. Edificar dá trabalho. Edificar é preciso convicção profunda. Edificar é preciso paixão nas coisas. Edificar é preciso termos uma visão a longo prazo. Às vezes vai para além da nossa própria vida. A Bíblia diz que Davi, ele serviu a sua geração, porque a seguir a ele vieram outros. E morreu. Mas depois vieram outros que agarraram o testemunho de Davi e serviram.
Jesus é um exemplo de que passou testemunho a outros. E é interessante que foram os outros que edificaram aquilo que Jesus somente meteu a base, o fundamento. A tal pedra que os outros edificadores que foram chamados, como o povo de Israel, foi chamado e rejeitou, diz lá. Somos edificadores. No Senhor, o nosso trabalho, ouça bem, no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Diga lá, no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Pode ser a coisa mínima, a coisa mais pequenina, mas no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. O apóstolo São Paulo, ao escrever à igreja dos Coríntios, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Há pessoas que só são firmes durante um determinado tempo, não é? Durante um determinado tempo, mas ele diz assim, sede firmes e constantes. Constantes é uma coisa que tem a ver, que vai no tempo. No tempo. Às vezes, como a gente costuma dizer, contra ventos e marés, contra as circunstâncias, contra as tempestades da vida, mas somos constantes. Firmes e constantes. Firme, mas constante. Sempre. Acreditando que aquilo que aquela pessoa está a fazer tem um propósito, edificar o reino. Porquê? Porque no Senhor o seu trabalho nunca é vão. Há bocado estávamos a falar aqui do Paulo Raposo. Eu conheço o Paulo Raposo há muitos anos. Ainda no tempo em que frequentávamos a Neves Ferreira, rapaz jovem, tocava lá nas bandas. Depois estive no Centro Cristão Vida Abundante com ele. Fui eu, uma vez, fomos foi na Portugália. Fui convidar o Paulo Raposo para trabalhar a tempo inteiro. Falei com o meu primo João Cardoso, que era pastor, e disse, João, vamos investir no Paulo. O Paulo tem muito potencial. O Paulo tem sementes de grandeza para esta nação, para este país. Vamos investir. Ele disse, Carlitos, fala com o Paulo. E fomos à Portugália. Epá, podes lá levar, depois podemos lá comer, está bem? Hã? Pronto. E fomos a Portugal e falei com ele, Paulo, tenho um convite para te fazer, para tu vires a tempo inteiro, para colocares o teu potencial todo, meter a carne toda no assador. E ele assim o fez. E trabalhámos juntos e foi fantástico. Como o Paulo João dizem muito bem, dos melhores, não quero ser atrevido para não dizer o melhor. Fantástico. Trabalho de persistência, já lá vão muitos anos. Aqui estou eu há 21 anos, eu já conheci o Paulo há muitos anos. Persistência. Muitas situações adversas que ele atravessou, que eu sei, como eu, mas persistência. Nunca desistir. E ele hoje está como o vinho do Porto. Bom. Paulo, muito bom. É um privilégio, irmãos. O apóstolo São Paulo, e termino aqui, o apóstolo São Paulo, ele diz lá quando escreveu aos Gálatas, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Nós. Às vezes, ouça, nós vivemos numa era, ouça, entendam bem o que eu vos vou dizer, coloquem isto no devido contexto. Hoje em dia vivemos numa era em que as pessoas querem servir todos, mas não querem ter responsabilidades em lado nenhum. Há pessoas, eu conheço pessoas com ministérios interessantes que dizem assim, eu sirvo o reino. Mas qual é a tua igreja local? Não, eu sirvo o reino. Mas qual é a tua igreja local? Não, eu sirvo o reino. E há gente que serve de tal maneira o reino, mas nunca serve a igreja local. Como é que é possível? É a mesma coisa que tu seres casado, andares pela casa dos outros e dizes assim, eu sou um homem de família. Eu sirvo as famílias. E a tua? Não é? Então e a tua? Não nos cansemos de fazer o bem. Servir, ouça bem, servir é um bem. Alô? Ouça bem, irmãos. Servir os outros é bem.
é fazer o bem. Nós às vezes pensamos que fazer o bem é só dar uma esmola, fazer uma visita. Tem o seu tempo, tem as coisas todas, está certo, correto, mas fazer o bem é mais que isso. Fazer o bem é servirmos os outros. Os domésticos da fé, as pessoas que necessitam de nós, que precisam de si. Fazer o bem. E às vezes nós pensamos assim, às vezes só levo coisas, às vezes só levo pontapés, às vezes só levo ingratidão por parte das pessoas. Não, não te canses. A seu tempo tu vais ceifar. Vais ceifar. Às vezes nós investimos na igreja, investimos dinheiro, investimos tempo, etc. E às vezes parece que não há nada que nós possamos ver como compensação daquilo que fazemos. Irmão, não te canses. Tu estás a fazer bem. Tu estás a fazer bem. A seu tempo, diz aqui, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque a Bíblia diz, começa assim, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, baixarmos os braços. Não desfaleça. Há pessoas que abandonam, há pessoas que deixam, ficam desfalecidas, vão abaixo. Cansaram-se, já têm encontrado pessoas que dizem, eu estou cansado, vão abaixo, deixam-se ir abaixo. Não, o que a Bíblia diz, está aqui a dizer, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diga lá comigo, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, irmãos. Vamos levantar os nossos corações, tomar uma boa atitude, reavaliar aquilo que fazemos, e se você não faz, deve reavaliar. Tire tempo, disponha do seu tempo para servir os outros. Deus vai abençoar a sua vida, com certeza. E mais importante, saber que aquilo que estamos a fazer está a edificar outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.